Olá pessoas, aqui é mais um vídeo do canal Medicina Roxa e hoje eu vou falar sobre artrite infecciosa. Bom, um sumário do que eu vou falar: introdução, fatores de risco, etiologia, fisiopatologia, quadro clínico, achados laboratoriais para o diagnóstico e tratamento. Primeiramente, a diferença entre artralgia e artrite. Artralgia se resume a dor articular e a artrite tem uma associação com inflamação. Então é dor, edema, calor e rubor. Então o paciente, além da dor, vai ficar com a articulação inchada, calor quando você toca naquela articulação acometida, ela vai estar quente, isso é importante no exame físico, e rubor ou eritema porque o paciente vai estar, a articulação vai estar vermelha. Introdução. O conceito de artrite é uma infecção na articulação, geralmente em grandes articulações que são do tipo sinoviais, articulações sinoviais. A gente pode classificar a artrite em aguda e crônica. Na aguda, ela ainda pode ter subtipos, que seriam a não gonocócica e a gonocócica. Depende se o agente etiológico é causado pelo Neisseria gonorrhoeae ou não, que é o agente que causa a gonorreia. Quando é o mesmo agente que causa a gonorreia, a gente chama de artrite aguda gonocócica. Quando não é causado pelo agente etiológico da gonorreia, a gente chama de artrite aguda não gonocócica. No caso das artrites agudas, na maioria das vezes, praticamente todas as vezes, é causado por bactérias. Nas artrites crônicas, geralmente é causada por vírus ou fungos. Os fatores de risco são idade avançada, principalmente idosos acima de 80 anos, diabetes mellitus, que é fator de risco para várias outras doenças, alcoolismo, cirrose hepática, hemofilia, pacientes com AIDS, doença renal crônica, no caso de pacientes principalmente que faz hemodiálise, neoplasias e uso de drogas injetáveis. Outras condições são condições que causam danos na integridade da pele, como psoríase, eczema, úlceras, mordedura humana e cirurgia articular, porque isso favorece com que o agente etiológico tenha acesso ao sangue e, posteriormente, infecte a articulação. E também para pacientes que têm outros problemas reumatológicos, né, que têm comprometimento do sistema imunológico, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Etiologia. Bom, baseado na classificação, a gente tem não gonocócica e crônica. Na não gonocócica, a imensa maioria dos agentes etiológicos vão ser do grupo das bactérias gram-positivas, principalmente um destaque para o Staphylococcus aureus, que vai ser, a maioria das vezes, vai ser ele que vai causar, em todas as idades, mas principalmente em adultos. No caso da gonocócica, a Neisseria gonorrhoeae é o diplococo negativo, e é ele que vai causar o tipo artrite gonocócica. E ele infecta exclusivamente humanos. O gonococo infecta superfícies de mucosas. Basicamente, ele vai infectar geralmente por uma mucosa, como por exemplo na parte genital. Então o paciente vai desenvolver uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Às vezes pode ser até assintomática de forma inicial. Ele vai disseminar para o sangue, vai ter uma infecção no sangue. E a partir do sangue ele consegue infectar as articulações, causando artrite gonocócica. No caso da crônica, tem várias espécies de vírus e fungos que causam, mas elas são mais raras e geralmente são esses agentes etiológicos que vão causar o tipo crônico. Quando é bactéria, vai causar o tipo agudo. Mas eu trouxe aqui um quadro, esse quadro é do Harrison, que vai mostrar pra gente alguns agentes etiológicos aqui. A gente tem artrite monoarticular. Tem vários, mas eu dei um destaque para o Staphylococcus aureus, que é o principal, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-hemolítico, que geralmente causa artrite em crianças, por exemplo, no quadril ou no joelho, e bacilos gram-negativos e Neisseria gonorrhoeae. No caso da artrite monoarticular crônica, a gente tem o Mycobacterium tuberculosis, que o paciente tem contato com esse agente etiológico e desenvolve uma doença extrapulmonar. Então, nem sempre o paciente que tem tuberculose, ele vai apresentar apenas um quadro pulmonar ou somente o quadro pulmonar. Esse Mycobacterium tuberculose pode ir para o sangue e infectar outros locais, como as articulações. A gente tem micobactérias não tuberculosas também, causando artrite, e outros dois tipos
marcados que mais ou menos são mais incomuns, porque não são bactérias. Artrite poliarticular. A gente tem aqui um destaque em asterisco para os fatores de risco, porque geralmente vai ser monoarticular. Porém, quanto mais esses fatores de risco o paciente tiver, como ser imunodeprimido, ou ser, por exemplo, ter cirrose hepática, isso favorece com que ele tenha poliarticular. A gente tem a Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, outros tipos como endocardite bacteriana, reumatismo tuberculoso, vírus da hepatite B, pacientes com HIV, etc. Fisiopatologia. Patógeno, ele geralmente vai alcançar a sinóvia por disseminação hematogênica. Então, o paciente adquire uma infecção que vai infeccionar o sangue e esse agente etiológico vai chegar até a articulação por essa via. Pode ser também por uma mordedura, por uma injeção, como eu já havia comentado, ou até mesmo por um abscesso intraabdominal que vai se disseminar para a articulação. Outra coisa que pode acontecer, o paciente tem pneumonia. Vai se disseminar para o sangue e o agente etiológico vai conseguir, a partir do sangue, penetrar a articulação, o líquido sinovial principalmente, porque as articulações do tipo sinovial é bastante vascularizada, principalmente a parte do líquido sinovial, e não tem uma membrana que vai conseguir impedir com que esse agente etiológico penetre o líquido sinovial. Aí vai evoluir com proliferação bacteriana no líquido sinovial e infiltração neutrofílica, que são células polimorfonucleares do sistema imunológico. E aí vai ocorrer a inflamação, sinais da inflamação, dor, edema, rubor e calor. Então, vai ser todos esses processos no paciente com artrite. Isso vai favorecer o acúmulo de líquido por causa do edema, células e enzimas. Essas enzimas são liberadas tanto pelo próprio tecido articular, como cartilagem, os condrócitos, quanto pelo sistema imunológico, tentando combater essa infecção. Tudo isso vai aumentar a pressão intraarticular e vai favorecer a destruição daquele tecido. Inclusive favorecendo a anóxia, que é quando aquele tecido não tem um suporte de oxigênio adequado ou perda total daquele suporte de oxigênio, o que também pode favorecer a necrose e precisar de uma cirurgia de debridamento. Quadro clínico. O paciente, como eu falei, geralmente vai ter artrite monoarticular, aqueles sinais da inflamação. 10% dos casos são poliarticular, principalmente no caso de artrite gonocócica. Principais articulações acometidas vão ser principalmente o joelho, mas pode ser quadril, tornozelo, cotovelo, punho e ombro. O derrame articular é súbito e doloroso, então o paciente vai ter muita dor e vai ter inclusive uma dificuldade de movimentar essa articulação. Isso também pode fazer parte do exame físico, ver a capacidade de movimentação da articulação, que geralmente vai causar dor. Pode ser necessário até imobilizar para que o paciente não sinta mais dor de forma desnecessária, antes que o paciente melhore com o tratamento. Queda do estado geral, febre alta, podendo passar acima de 39 graus, e lesões cutâneas. No caso das lesões cutâneas, é no caso de artrite gonocócica, que o Neisseria gonorrhoeae vai infectar o sangue e ele pode infectar, além de mucosas e as articulações, ele pode infectar também a pele. E aí vai causar pápulas e pústulas. Aqui a gente tem duas imagens do quadro clínico. A gente tem do lado esquerdo uma tenossinovite no dorso da mão, que seria uma inflamação do tendão. E do lado direito, um paciente com artrite séptica aguda da articulação externo-clavicular. A gente pode ver como está bem vermelho, tem um edema. Esse paciente com certeza sente dor e deve piorar na movimentação ou no toque. Nesse caso, o paciente tem na região externo-clavicular, que é incomum. Isso significa que se ele está tendo nessa região, ele pode ser um paciente imunodeprimido ou ter outros fatores de riscos associados. No caso desse paciente aqui, ele tem cirrose hepática. A imagem direita é do Harrison e a imagem esquerda é da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Aqui também é uma imagem do Harrison, que a gente tem um paciente com artrite crônica causada por Histoplasma capsulatum, que é um fungo, no joelho esquerdo. Aí a primeira imagem a gente consegue ver como é que está esse joelho. Ele tem uma protusão de tecido lateralmente no joelho esquerdo. Na segunda imagem a gente tem uma imagem de radiografia mostrando
uma diminuição do espaço articular. E aqui a gente tem uma ressonância magnética mostrando também os danos e a presença de alguns cistos. Esse paciente aqui, depois do tratamento, precisou fazer inclusive uma artroplastia para finalizar de forma definitiva a melhora do paciente. Achados laboratoriais que vão favorecer o diagnóstico. Obviamente, os sinais e sintomas e os achados laboratoriais são, principalmente em destaque aqui, a aspiração do líquido sinovial. Isso é muito importante antes de qualquer antibiótico terapia ou outra conduta contra o agente etiológico, porque precisa ter certeza que é um quadro infeccioso. E para a gente confirmar isso, a aspiração do líquido sinovial é de suma importância. A gente vai analisar a valoração de Gram, se essa bactéria é Gram negativa ou Gram positiva. Vai analisar uma cultura para ver qual é o agente etiológico que pode ajudar bastante no tratamento, para fazer um tratamento mais direcionado. Presença de células e pesquisa por cristais. O paciente pode ter gota com a presença de cristais e também tem uma artrite, mas essa artrite vai ser não infecciosa. Para a gente conseguir diferenciar se é ou não, a gente precisa pesquisar por cristais. O paciente também pode ter uma gota, uma presença de cristais, um edema por causa dos cristais e, de forma concomitante, associada a uma infecção. Uma coisa não exclui a outra. Então é importante analisar todos esses fatores. Geralmente, quando o paciente tem uma artrite aguda, ele vai ter células acima de 50 mil células no líquido sinovial por microlitro, mas vai ter em média 100 mil células por microlitro, com 90% dessas células sendo polimorfonuclear, que seriam os neutrófilos, como eu falei. Vai ter uma filtração neutrofílica. E é importante ressaltar esses dados porque o paciente também pode ter bastante células no local, mas não ser uma artrite séptica aguda, causada por bactérias. Então, o paciente, por exemplo, se tiver menos de 30 mil, sendo 70% de neutrófilo, polimorfonuclear, e o restante de linfócito, geralmente favorece quadros de tuberculose ou infecção fúngica, que vai ter outro tipo de tratamento. O paciente também pode ter em torno de 30 mil células no líquido sinovial, um caso de artrite reumatoide ou de gota, que aí não seria tratado com antibióticos porque não é artrite séptica. O paciente também vai apresentar VHS e PCR aumentado, que é a velocidade de hemossedimentação, e o PCR, que é a proteína C reativa. No caso da artrite gonocócica, você pode fazer hemocultura pesquisando o Neisseria gonorrhoeae e também pode pesquisar nas lesões cutâneas se o paciente apresentar. Tratamento. O tratamento é bem específico, depende de cada caso e do agente etiológico, da gravidade e da evolução do paciente. Então, o paciente pode não melhorar com a primeira antibiótico terapia e precisar trocar o antibiótico, ou também pode ser resistente àquele primeiro antibiótico usado. Se o paciente tiver agudo, vai fazer uma antibiótico terapia intravenosa por 2 ou 4 semanas, com associação via oral, geralmente usado azitromicina. No caso da intravenosa, a antibiótico terapia pode ser com cefalosporina de primeira geração, no caso um exemplo seria a cefazolina. No caso de paciente com artrite aguda, ceftriaxona, que seria cefalosporina de terceira geração para bacilos gram-negativos, e na quarta geração, cefalosporina de quarta geração, a gente pode usar o cefotaxima para artrite gonocócica, principalmente. Se o paciente tiver MRSA, que seria metaciclina resistente, é necessário fazer a internação e usar a vancomicina, que sempre é usada intravenosa. Pode ser necessário fazer drenagem por artrocentese, porque isso vai diminuir a pressão intraarticular e tirar esse líquido purulento que está na articulação. E pode ser necessário cirurgia, por exemplo, a artroplastia. As referências que eu usei foram essas: o livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia de 2019 e a 21ª edição do Harrison de 2023. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta e comente.